Oiê! Vamos falar sobre filhos? Na palavra de Deus, lá em Salmo 127, vai dizer que os filhos são heranças do Senhor e que são como flechas na mão do guerreiro. Ah, lá vem a Priscila com a palavra de Deus. Sim, porque quer direcionamento melhor do que a palavra de Deus? Não tem. E ela é tão simples, acho que é até por isso que muitas vezes tem dificuldade de cumprir, porque a palavra de Deus é tão simples de você colocar em prática, né? É tão simples e tão incrível a maneira que ela instrui as pessoas a conviver em harmonia, com respeito do direito ao próximo, com amor ao próximo, amor a si mesmo. A si mesmo é redundante, mas tudo bem. Então, e lá vai falar que ele é a herança. Como que você tem cuidado da sua herança? A criança, ela é como, imagina assim, como uma tela em branco, em que você está com um pincel para pintar. É como um diamante bruto, que você no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, vai lapidando. E por que eu tô falando tudo isso daqui? Porque hoje em dia tá tão assim, é tanta informação, tanta tecnologia, tanta coisa avançada, né? E o tempo tá tão curto, tá passando tão rápido e que acaba sendo cômodo deixar as crianças nas telas. Mas quem me conhece sabe que com quem eu converso eu incentivo a tirar as telas das crianças. Porque, imagine, uma tela em branco, indo se amoldando conforme todas as informações que as telas trazem. Até a gente que é adulto, quando a gente fica em excesso no celular ou na televisão, a gente fica estressado, a gente fica deprimido, né? Que infelizmente, se a gente só se enche disso, nós vamos sentir um vazio. Nós temos que nos encher da palavra de Deus, nos encher de amor, fazer exercício para queimar as toxinas, né? Se movimentar. O ser humano não foi feito para ficar parado. E em especial as crianças, que são, assim, um pacotinho cheio de energia, né? Cheio de vários fios de 220. E então, já tem, assim, várias pesquisas, vários artigos científicos falando sobre o quão é prejudicial para a criança esse contato com a tela precoce, né? Eu não vou saber indicar agora, porque eu leio bastante coisas, aí na hora de direcionar eu tenho que ver minhas anotações. Mas fala sobre que a criança de até 5 anos, ela não deve passar mais do que 1 hora na televisão e muito menos no celular, né? Esse contato precoce com tela, com os jogos, com coisas que não são adequadas para a idade, traz um atraso cognitivo, atraso do desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor e muitas outras coisas. Vê assim, a criança quando pega o celular sabe mais coisas do que o adulto. Tá, e além disso, não sabe lidar com as frustrações, com as emoções, porque não só tá naquele mundinho virtual e irreal, né? O que tem de realidade naquilo ali? E aí o que acontece? Querem trazer o mundo do jogo para a realidade, que acaba acontecendo as explosões, os estresses e esses resultados que a gente tem visto na televisão, né? Tem visto nos meios de comunicação falando o que tá acontecendo com os adolescentes e ataques e tal. Então, esse vídeo que eu tô gravando é para fazer um convite a você a tirar a tela. Eu sei que nos primeiros dias é desafiador, é estressante. Eu sei porque eu fiz prática nisso, tenho prática nisso, né? Nos primeiros dias é de manhã, de tarde, de noite, a cada 5 minutos pedindo para mexer no celular, para assistir televisão, fora de hora, assistir mais, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Só que nós somos os adultos que precisamos fazer o quê? Que nem a Bíblia fala, que eles são flecha na mão do guerreiro. Nós precisamos direcionar a criança para aquilo que é melhor para ela. No momento ela não vai entender, vai chorar, vai se frustrar, vai pensar que você é a pior pessoa do mundo. Mas tudo que nós fazemos, mesmo que a gente até fique com pena, né? Fala, não, tadinho, deixa, não é o melhor. Na verdade, vou contar, tem o método Montessori, que quem conversa comigo sabe que eu gosto muito desse método. Que, olha, desde que eu me tornei mãe, que eu estudo sobre esse método, eu gosto demais. Que se tivesse aqui em Peixoto a escola do Montessori, eu queria colocar meu filho nessa escola.
meus filhos, né? E agora tem essa princesa maravilhosa que desconcentra a mamãe. Ai, como eu sou linda. Ai, como eu sou linda. Yeah. Então, e ela fala que dos 0 aos 6 anos, a Maria Montessori, fala que dos 0 aos 6 anos a criança tem a mente absorvente. Então, tudo ao redor dela e tudo aquilo que ela tem contato, ela vai absorver. Tanto as boas quanto as ruins. E parece que é uma coisa, né? Que criança parece que, assim, pode não estar por perto. Pode acontecer uma coisa ruim, pode ela estar lá no quarto e acontecer lá na garagem, ela absorve. Quem que nunca falou, nossa, tem ouvido biônico, criança tem olho pela cabeça inteira. Quando você acha que ela não viu, ela viu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E o quanto antes a gente evitar é o principal, né? Porque aí é menos estressante, inclusive para o adulto, porque tudo depende da nossa condução ali, né? E assim, como nós estamos todos numa fase que o tempo tá passando muito rápido, é muita coisa para fazer, né? E aí é estressante você lidar com a frustração por questão de tela. Já tem as frustrações naturais, né? Aí mais isso daí para sobrecarregar. Outra fase que Montessori fala que é dos 12 em diante, que é como a fase do adolescente, que entra na adolescência, que entra na fase da puberdade, que é comparado como um novo nascimento. Então, tem todo um desenvolvimento, todo um abalo emocional. Abalo entre aspas, né? Fica os sentidos, o emocional fica oscilando com tudo ao redor. Começa a fazer muitos questionamentos do porquê tô aqui, pra que vim ao mundo, né? E é uma fase, assim, que tá se tornando um pouco mais independente, então sai um pouquinho ali do controle, entre aspas, dos pais. Então, e assim, uma coisa que eu gosto muito de lembrar, e que eu sou muito a favor, é fazer que nem antigamente. Hoje em dia tem muitos pais que fazem isso também, mas é o olhar caderno. Você quer falar? Fala, meu amor. Fala. Você tem o que pra falar? Bota pra fora. Conta tudo. Vai contar ou não? Posso contar então? Que é olhar caderno, olhar a mochila, observar o comportamento. Olha, não tem coisa melhor do que você observar seu filho em todas as fases. Observando é que você começa a detectar o que tá acontecendo. E consegue, ou se você não identificou, abre uma conversa. E, nossa, é essencial o diálogo para você, e a confiança, ter a confiança. Porque não basta ser pai e mãe para os filhos confiarem. A gente tem que exercer um relacionamento em que a gente conquiste essa confiança também. Meu convite é: aproveite essa tela em branco que você tem para direcionar para aquilo que você enxerga que é o melhor para sua criança. E para a criança que já tá maiorzinho, já teve outras influências, ainda dá tempo de ir consertando no meio do caminho e moldando no meio do caminho, para que assim se tornem adultos emocionalmente fortes, certo? E o meu segundo convite é: preencha a mente, o coraçãozinho dessa criança, desse adolescente, com Deus. Não tem, assim, nada melhor no mundo inteiro do que preencher. Porque todos nós, criança, adulto, todos nós temos um vazio. Que se a gente não preenche com Deus, dá lugar à depressão, dá lugar à irritabilidade. Eu falo isso com propriedade, tá? Não vim de um lar cristão, não nasci num berço cristão, me converti, eu tinha 20 anos. Então, tudo aquilo que de depressão, angústias e nervosismo e tudo mais, quando eu busquei a Deus, quando eu busquei preencher Deus preencher o vazio que eu sentia com Deus, transformou a minha vida. Então, eu falo com propriedade. E as telas, elas não ajudam. É gostoso, sim, assistir um filme. Não tô falando pra gente ser radical e ficar sem um filme, mas diminui, enxuga o tempo da tela. Hoje, eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de usar o que eu pratico, né?
Aqui em casa, durante a semana, o Petros ele assiste no máximo 1 hora e 20 durante a semana. No sábado é o dia do nosso acampamento, que a gente escolhe um cômodo da casa pra gente assistir um filme, fazer um cineminha. A gente assiste 1 ou 2 filminhos ali. E depois orar e dormir. Durante a semana a gente prioriza em ler uma história. A gente tem, essa semana nós temos trabalhado a história da Páscoa, lendo na Bíblia mesmo, e orando, enchendo a mente daquilo que traz paz. O que um jogo de luta, de tiro, de guerra, de monstros também, o que traz isso à mente? Que paz que isso traz para as nossas crianças, para os nossos adolescentes? Não traz. Pelo contrário, traz medo, traz traz irritabilidade, qualquer coisinha que você fala para a criança que está explodindo com excesso de tela, e aí junta esses jogos, ou os vídeos também, né, dos jogos de terror, de sangue, de matança. Gente, que de bom tem isso? Me diz. Então, na Bíblia fala que nós devemos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente e meditar na palavra de Deus. Qual que assim, tem pessoas que não gostam que fiquem falando, né, da palavra de Deus, não sei o que, mas qual que é o mal de você preencher a sua mente com palavras que edificam? Que a Bíblia traz. Ela traz a palavra que nós devemos trazer responsabilidade para nós dos atos errados, que nós devemos corrigir, e como nós devemos nos comportar. E traz muitas palavras de vida, palavras de ânimo, palavras de... Ih, meu amor, tá com os cabelos tudo no rostinho. Traz palavras que traz paz, né? De refrigério à alma. Então, o que você tem a perder em se preencher e trazer a prática da leitura da Bíblia na tua casa? Nada. Só tem a ganhar, né? Então, tá aí meu convite para que nós possamos nos atentar. Não só para nossos filhos, mas para outras crianças que a gente vê. Eu já vi muitas crianças que estavam meio tristes. Eu chamei para conversar. Vi uma maneira que podia ajudar. E se você não tem abertura para chegar até essa criança, ora, entrega na mão de Deus. A oração, ela tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E que possamos nos unir em oração pela nossa nação, pelo mundo, né? São tantas situações que estão acontecendo em cada país, com crianças, adolescentes, guerras. Então, que possamos nos unir em oração para que Deus traga paz aos corações das pessoas. Amém? Que você tenha um excelente dia. Tchau!